nossa luta continua. Precisamos de Quércia no Senado. O povo é nossa luta, riqueza desta nação. Precisa ter no Senado mais uma voz de opinião. Trabalhador, dê força a quem luta por você. Dê força a quem luta por você. Vote nos candidatos do MDB. Para deputado federal, Ulisses Guimarães, número 363. Pacheco Chaves, número 355. José Camargo, número 330. Francisco Amaral, número 326. Aurélio Campos, número 318. João Arruda, número 317. Rui Codo, número 306. Guaçu Piteri, número 304. Vote no MDB. Você sabe por quê. Povo de São Paulo, em prosseguimento ao programa da oposição, com vistas às próximas eleições de 15 de novembro, nós vamos fazer mais uma apresentação de nossos candidatos. Antônio Mendes Correia, jornalista, advogado, concorre a uma cadeira à Câmara Federal sob número 337. Professor Osíris Silveira, candidato a deputado estadual sob número 1485, representante da classe dos professores e diretores secundários do Estado. O jovem Fábio Porchat, jornalista, escritor e diretor de cinema, concorre a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado sob número 1513. E o nosso candidato Antônio Nunes, representante dos ferroviários do Estado de São Paulo, funcionário da FEPASA há 35 anos e incrementador do turismo ferroviário. Povo de São Paulo, nós temos procurado levar a nossa mensagem dentro de um nível elevado. Dizem os homens do governo que tomam a liberdade de ingressar em seus lares, que não querem a volta ao passado. Nós também não queremos. E nós não procuramos a volta a esse passado. Mas o eleitor de São Paulo tem tomado conhecimento das agressões que temos sofrido, das agressões que são dirigidas ao nosso candidato Orestes Quércia, numa lembrança evidente de um passado que a Revolução procurou abolir. Nós lamentamos profundamente que o nível da campanha venha rebaixado pelo partido do governo, que tem como candidato a senador um homem merecedor de nosso respeito. Se o candidato a senador do governo concorda com esse tipo de ataques que temos sofrido, evidentemente nós não podemos saber. Porém, a lembrança desse candidato, do digníssimo professor que concorre ao Senado pelo partido do governo, não é tão curta a ponto de estar apagado no que diz respeito a esses detratores. No passado, o mesmo professor que hoje concorre pela Aliança Renovadora Nacional sofreu ataques veementes daqueles que nos atacam hoje. Ele sabe muito bem que a Justiça tomou conhecimento desses ataques. Os mesmos homens que atacam Orestes Quércia atacaram no passado o ex-governador de São Paulo, atual senador da República. Nós manteremos a mesma linha de conduta, a linha de conduta de Franco Montoro, a linha de conduta de Orestes Quércia e dos nossos candidatos. Não nos atingirão mesmo, porque o povo de São Paulo sabe da verdade. Nós não queremos a volta ao passado, mas quem está procurando esta volta, em termos de campanha eleitoral, são os homens do partido do governo. Vamos a uma primeira pergunta, que é formulada ao nosso candidato Antônio Mendes Correia. O agricultor brasileiro está satisfeito com o que vem recebendo dos poderes públicos? Posso responder que o agricultor brasileiro não está absolutamente satisfeito com o apoio que vem recebendo do governo. Porque há poucos dias, conversando com dois líderes ruralistas, o senhor Zacarias Andrade de Souza e Gino Apolônio da Silva, eles confessaram-se profundamente aborrecidos
com a política agrícola do governo. Eles, então, me disseram que, no ano passado, em 1973, eles estavam pagando a tonelada de adubo 837 cruzeiros. E, naquela época, em 1973, o milho estava sendo vendido, tabelado, pelo preço de 30 cruzeiros a saca, o milho ensacado. Em 1974, os ruralistas estão pagando o adubo 2.200 cruzeiros. Olha aqui o aumento de 837 cruzeiros para 2.200 cruzeiros é um aumento absurdo, violentíssimo. No entanto, para a surpresa nossa e para a angústia e sofrimento desses agricultores, o milho está tabelado também naquele mesmo preço de 1.973. Eles estão vendendo o milho hoje pelo preço de 30 cruzeiros o saco, o milho ensacado, o milho verde. Então, é fácil de verificar-se que há um descontentamento geral por parte da família agrícola, por parte daqueles que produzem, porque não é possível que o governo permita que se faça aumentos absurdos, como este do adubo para o milho, que custava 837 e hoje está custando 2.200 cruzeiros, sendo que o preço do milho de 1973 é o preço do milho em 1974. Então, é verdade, o agricultor não está absolutamente satisfeito, a resposta em relação à política do governo é negativa, não estão satisfeitos. Esta foi a resposta de nosso candidato a deputado federal, Antônio Mendes Correia, que concorre sob o número 337. Vamos a mais uma pergunta que será respondida pelo extraordinário defensor da classe do magistério paulista, professor Osírio Silveira. Nós queríamos saber do professor, respondendo a perguntas que nos são formuladas, como está na Assembleia Legislativa do Estado o Estatuto do Magistério. Samir, muito obrigado, futuro suplente do nosso jovem senador Orestes Quercia. Minha senhora, meu senhor, o governo federal, em 1971, promulgou uma lei denominada de Diretrizes e Bases do Ensino de Primeiro e Segundo Grau, que recebeu um número famoso hoje, 5692, que exige dos governos estaduais a elaboração de uma carta denominada Estatuto do Magistério, que objetiva codificar, organizar a vida do professorado e da educação nos estados da federação. Pois bem, o estado de São Paulo retardou por 3 longos anos a elaboração desta lei e agora, com objetivos puramente eleitorais, apressadamente, manda uma legislação apressada, improvisada para a Assembleia Legislativa do Estado. Improvisada porque não atende aos objetivos da educação do Estado de São Paulo. Ignora, por exemplo, que o professorado do Estado tem nível universitário, que os diretores das escolas estaduais também têm nível universitário. Ignora, por exemplo, que o professorado primário do Estado recebe ainda hoje um salário de fome, um salário que não lhe permite uma vida digna em função de um padrão digno. Ignora, por exemplo, que os diretores não poderiam ser equiparados aos diretores de grupos escolares, porque uns têm nível universitário e outros não têm nível universitário. Ignora, por exemplo, o governo do Estado, que o presidente Geisel, a questão de meses, baixou a lei 6.091, que no seu artigo 13 impede a manipulação eleitoral do funcionário 90 dias antes das eleições, tornando nulos de pleno direito todos os atos administrativos que manipulem funcionários públicos. Então eu me proponho, porque esta legislação não atende, meu caro Samir, e minha senhora, meu senhor, não atende aos objetivos da educação no Estado de São Paulo, eu me proponho, tão logo o senhor governador promulgue este Estatuto do Magistério, que é inadequado para o sistema do Estado de São Paulo, eu me proponho a anular, através de uma ação popular, interposta
no Poder Judiciário de São Paulo esta lei, porque ela impede o atendimento à legislação maior do governo federal, que proíbe a manipulação eleitoral do funcionário 90 dias antes das eleições e até a posse do novo governador. Muito obrigado, Samir, pela oportuna pergunta. É por isto que o povo de São Paulo vai conduzir à Assembleia Legislativa do Estado Osírio Silveira, que concorre sob o número 1485, porque nós temos a certeza absoluta que, pelo conhecimento profundo deste moço, deste professor, desse diretor, ele dará a sua contribuição ao nosso Estado. Eleja para a Assembleia Legislativa Osírio Silveira. Para mais uma pergunta feita por eleitores de São Paulo, ela será respondida por Fábio Porchat, jovem diretor de cinema, escritor e jornalista. Concorre a uma cadeira à Assembleia Legislativa do Estado sob o número 1513. Fábio Porchat dará a contribuição de sua inteligência a todos os paulistas. Fábio, o povo pergunta, o que é que o levou a concorrer a uma das vagas à Assembleia Legislativa do Estado? Pelas minhas atividades profissionais, eu sempre mantive contato íntimo com a gente da minha terra, com a dona de casa, com o trabalhador, com os professores e os estudantes. Portanto, eu sinto na carne as injustiças que contra os brasileiros de São Paulo são cometidas. Eu ingresso na vida pública para poder, com mais forças, de dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, lutar pelos seus interesses, pelos nossos interesses, pelas reivindicações justas das classes de São Paulo. Eu ingresso na vida pública de São Paulo pedindo a sua procuração, a procuração do trabalhador, a procuração da dona de casa, a procuração do estudante e do professor, para poder representá-los, para poder advogar a sua causa, e não como candidatos situacionistas que pedem o seu voto, mas para advogarem as causas do governo central, para serem lacaios de ordens superiores. Minhas amigas, meus amigos, eu peço a sua procuração para abolir o decreto 477, que cerceia a liberdade ideológica de pensamento dos professores e dos estudantes. Eu peço a sua procuração para dizer não a um sistema onde o operário, que é quem constrói a riqueza deste país, é obrigado a sofrer da humilhação de enfrentar filas de NPS com seu filho ao colo, mendigando o que é de seu direito, mendigando o que já pagou e o que paga mensalmente, porque 8% de seu salário é descontado em favor da sua liberdade, da sua família. 8% do seu salário dizem que lhe são retirados para melhorar a sua situação de vida. Eu peço a sua procuração, dona de casa, porque nós não podemos concordar com o alto contínuo do custo de vida. Nós não podemos concordar com o arroz e o feijão e a soja subindo tanto que daqui a pouco nós não mais poderemos comprá-los. Eu peço a sua procuração para defender o direito da gente de São Paulo. Fábio Porchat, candidato a deputado estadual sob número 1513, foi quem fez a sua mensagem ao povo paulista. Mais uma pergunta que é dirigida agora ao nosso candidato Antônio Nunes, que concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa
sob número 1474. Como ferroviário da FEPASA, qual a sua opinião sobre as vantagens e desvantagens da unificação das ferrovias paulistas? Bem, eu diria que as vantagens foram inúmeras, foram grandiosas para a empresa, porque como ferroviário de longa data, nós devemos reconhecer que a empresa unificada, a FEPASA, pode hoje dispor do material rodante e demais materiais necessários ao desenvolvimento de uma empresa de transporte ferroviário, quando antes não poderia. Hoje, a FEPASA é de um só dono, do governo do Estado, ela pode usar o material rodante, como disse, e demais material de serviço em benefício do desenvolvimento da ferrovia. Entretanto, eu diria, como representante que desejo ser na Assembleia Legislativa de São Paulo, dos ferroviários da ex-Companhia Paulista de Estrada de Ferro, da Companhia Mogiana, Sorocabana, Araraquarense, São Paulo e Minas, que as desvantagens foram desastrosas, considerando-se as transferências injustas entre as cidades do interior, considerando as transferências injustas de ferroviários do interior para São Paulo, onde inicialmente pagava-se uma diária que dava condições para que o ferroviário pudesse vir do interior, viajando diariamente, trabalhar em São Paulo. Hoje, lamentavelmente, essas diárias foram cortadas. Então, nós verificamos que os ferroviários trazem marmitas, outros tomam lanches, outros não almoçam e vão tomar a única refeição, jantar em suas casas na cidade do interior. Então, nós consideramos isso tudo injustiças e gostaríamos de, mais uma vez, pedir o voto de confiança ao ferroviário da FEPASA, que nós gostaríamos de representá-los, porque, é claro, não vamos prometer milagres, ninguém faz milagre, mas vamos prometer trabalho. É esse o nosso programa, é esse a preocupação do MDB, prometer trabalho em benefício da classe trabalhadora. Eu me lembro dos salários, por exemplo, que não são salários condignos. A pessoa, eu recebo cartas aqui, existem cartas, documentos que não há tempo de mostrá-los, pessoas que ganham um salário empregado de 27 anos de serviço, ganha 600 e poucos cruzeiros por mês. Ele é transferido para de uma cidade para outra e vai verificar naquela cidade que o aluguel seria de 600 cruzeiros. Então, ele nem pode trazer a família e nem tem condições de ficar aqui e deixar a família lá. Então, são injustiças que nós pretendemos, como deputado estadual, defender na Assembleia Legislativa de São Paulo, e o tempo é curto, eu devo finalizar pedindo mais uma vez o voto de confiança do ferroviário de São Paulo, do interior do Estado, lembrando de que nós precisamos realmente ter um representante na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, e nos lembrando sempre da candidatura de nosso candidato ao Senado, Orestes Quercia. Nós temos a certeza absoluta que o ferroviário terá na Assembleia Legislativa de São Paulo uma representação por parte de Antônio Nunes, que concorre sob o número 1474. Eleitor de São Paulo, você já escolheu. Orestes Quercia será o senador de São Paulo para, ao lado de Franco Montoro, apresentar um volume de trabalho que vem demonstrando que o movimento democrático brasileiro, em que pese ter um representante no Senado, tem trabalhado muito mais pelo povo de São Paulo, muito mais pelo povo brasileiro do que todos os outros representantes do partido oficial. Orestes Quercia já foi escolhido para, ao lado de Franco Montoro, defender os interesses de São Paulo no Congresso Nacional. Vamos a mais uma pergunta que é dirigida ao nosso candidato Antônio Mendes Correia, que concorre sob número 337 à Câmara Federal. Poder-se-á encontrar garantias e honestidade nos negócios das seguradoras brasileiras? Antes de responder essa pergunta, Alcemir Achoa, eu quero complementar a resposta anterior. Primeira, porque eu cometi um equívoco aqui quando eu falei que o adubo custava 2.200, custava em 837 em 73 e passou em 74 a custar 2.200, eu cometi um equívoco. É 2.900 cruzeiro. Em 1974, o adubo está custando 2.900 cruzeiro e não 2.200, como eu falei.
2.200 está custando o adubo para a banana, que em 1973 custava 893 cruzeiros e em 74 está custando 2.200 cruzeiros a tonelada de adubo. O preço da banana em 1973 era 250 cruzeiros a tonelada e em 1974 é 250 cruzeiros a tonelada. Quanto a esta pergunta que o Samir Afro me fez agora sobre o problema de seguro, nós vamos responder que, em parte, há uma insatisfação muito grande, há até uma revolta por parte de muitas pessoas que têm dinheiro a receber em empresas de seguro. Nós, como advogado, temos constantemente trabalhado com assunto dessa natureza. Ainda há poucos dias nós participamos de uma ação contra a seguradora mineira. Imaginem os senhores que a seguradora mineira S.A. está falida. Há uma ação contra ela para receber a importância de 10 mil cruzeiros por parte de dona Ana Ávila de Souza, que perdeu um filho num acidente de automóvel. E o processo correu, a empresa foi condenada a pagar os 10 mil cruzeiros e não pagou. Então, está transitado em julgado na 15ª Vara Civil e nós ontem, na semana passada, requeremos ao juiz que nos atendesse a um requerimento para que fosse comunicado à SUSEP que esse estado de calamidade. Então, o juiz expediu um ofício à SUSEP. Então, atendendo ao requerido por Ana de Souza Ávila, nos autos de ação ordinária de indenização que move contra a seguradora mineira, solicito Vossa Senhoria as necessárias providências no sentido de pôr em juízo informado se há algum processo de liquidação da seguradora mineira. Então, o problema é o seguinte, o problema do seguro é um problema vergonhoso. Há centenas de pessoas que estão batendo as portas das empresas de seguro para receber o seu dinheiro e não conseguem receber. Esse problema é velho, o problema não é de hoje, o problema já foi solicitado, já foi debatido por Wilson Kiss, de modo que, da Rádio Nacional, lá da Rádio Globo, da Rádio Record, de modo que então há aí uma verdadeira falange de pessoas que têm dinheiro para receber das empresas de seguro, como essa Aliança Gaúcha também, que está em situação difícil. A Aliança Gaúcha não paga aos seus segurados, a Ilhéu, a Madipinho e outras companhias de seguro. Quer dizer, o problema de seguro deve ser estatizado porque, infelizmente, as empresas particulares não estão atendendo, com raras exceções. Existem algumas empresas boas, que é a Piritininga e outras. Mas, infelizmente, aqui nós não temos tempo para desenvolver o tema, o problema é apaixonante, é longo, deveríamos denunciar outras empresas que estão explorando o seguro, que essa mineira, seguradora mineira S.A., ainda está recebendo dinheiro do povo, está aí com os seus pessoal trabalhando, recebendo e faturando, recebendo para a sua caixa e não está pagando. O oficial de justiça foi lá na empresa seguradora mineira e lá disse, então, o homem que não tem mais bens para serem penhorados, então todos os bens da empresa foram penhorados. Então o governo federal deve tomar providências urgentes, porque é uma vergonha, uma indignidade permitir que essas arapucas ficam aí abertas, explorando o povo e sem nenhuma intervenção, sem nenhuma providência por parte do governo federal. Ele deve tomar providências urgentes contra esse estado de coisa. Muito obrigado. Após Antônio Mendes Correia, nós queríamos saber do professor Osírio Silveira, nosso candidato a deputado estadual, como é que está o calendário escolar no nosso estado. Muito obrigado, Samir, por mais esta oportuna pergunta que eu procurarei responder muito rapidamente. O nosso ouvinte deve lembrar-se da liderança que nós tivemos na condução da presidência da entidade que presidimos, a União de Diretores de Ensino do Estado, que é a mais atuante entidade de classe do Magistério do Estado. Deve lembrar-se ainda da nossa participação pela supressão das aulas aos sábados à noite, pelo restabelecimento das férias de julho, pela coincidência das férias, tão reclamada inclusive por órgãos de turismo do Estado. Então, Samir, hoje, minha senhora e meu senhor, o Estado vive, de certo modo, alguma tranquilidade em relação ao calendário escolar, porque as nossas teses foram vitoriosas, já no ano passado, porque tão logo o senhor secretário da Educação assumiu, nós lhe transmitimos as informações de que a nossa entidade exigia certas reformulações na política educacional do Estado, e as nossas recomendações foram atendidas, e o calendário escolar foi então modificado para melhor. Eu queria lembrar também o nosso ouvinte que a nossa entidade teve e terá sempre muita preocupação em relação
ao equacionamento dos grandes e importantes problemas da educação do Estado. Em outra oportunidade, nós voltaremos ao assunto e a palavra retorna, então, ao nosso suplente de senador, o nosso querido Samir Achoa. Após Osílio Silveira, candidato a deputado estadual, nós queríamos saber de Fábio Porchat se a classe artística tem sido prestigiada pelo governo. Evidentemente, não. Reza a Constituição que as obras de arte e de literatura não são passíveis de censura, cabendo a responsabilidade aos seus autores. Ora, com censura não pode haver liberdade. Sem liberdade não pode haver democracia. Portanto, esse sistema atual e vigente não pode, e nós todos sabemos disso, meu caro Samir, minhas amigas, nós sabemos que não podem, não querem prestigiar a classe artística, não querem prestigiar a sua diversão, não podem prestigiar sob pena de serem atacados nos seus princípios básicos, não podem prestigiar os nossos artistas. Sem criação, não pode haver obra, evidentemente, liberdade. O governo não permite a liberdade, não permitindo que a obra de arte aconteça sem censura. É por isso que o povo de São Paulo vai conduzir Fábio Porchat, nosso candidato a deputado estadual, à Assembleia Legislativa do Estado. Para responder a uma pergunta, Antônio Nunes, candidato a deputado estadual, sob número 1474. Como responsável pelo turismo ferroviário da FEPAS, o senhor acredita na validade da ideia lançada? Bem, eu acredito em todas as ideias, eu acredito no trabalho do homem, desde que os responsáveis saibam planejar, organizar, designar pessoas, dirigir e controlar. Nós, como responsáveis, que somos pelo turismo ferroviário, temos feito o que nos foi possível, mas faltam, assim, verbas governamentais para a divulgação das ofertas. Na medida em que nós fomos ampliando o nosso trabalho com o turismo ferroviário, nós fomos nos preocupando com o turismo de um modo geral. Nós fomos nos preocupando com o desenvolvimento do turismo nacional. Nós estamos preocupados com as dificuldades das agências de viagens. Nós estamos preocupados com os profissionais de turismo. Nós estamos preocupados com os turistas, porque nós queremos oferecer a oportunidade a todos, a classe média, a classe pobre, de poder viajar também. E nós sabemos que a dificuldade existe. Então, para apresentarmos projetos na Assembleia Legislativa de São Paulo, no sentido de dar esta oportunidade a todos, de defendermos a classe, nós somos candidatos do MDB à Assembleia Legislativa de São Paulo. Eleitor de São Paulo, dia 15 de novembro. Escreva na cédula única. MDB. E você estará votando na legenda toda. E Orestes Quercia para o Senado. Até uma próxima oportunidade, quando o Movimento Democrático Brasileiro tomará a liberdade de voltar à sua presença. João Arruda é deputado federal, 31737 é o número da sorte, é o candidato certo, o candidato forte. Dê seu voto consciente, pense em você, vote no MDB, você sabe por quê. 317 pra você lembrar, no Arruda da sorte você vai votar, no Arruda da sorte você vai votar. Para deputado federal João Arruda, para senador Orestes Quercia, MDB, com o apoio de Franco Montoro. Dê força a quem luta por você. Vote nos candidatos do MDB. Para deputado estadual, Manuel Sala, número 1411. Osílio Silveira, 1485. Antônio Rodrigues dos Santos, 1495. Natal Gale, 1427. Fábio Porchat, 1513. Amadeu Bruniera, 1407. Luiz Paladino, 1532. Heraldo Queiroz, 1464. Vote no MDB. Você sabe por quê. Leve um novo sol para Brasília, para brilhar no Senado. Vote em Quercia,
luta continua. Precisamos de Quércia no Senado. O povo é nossa luta, riqueza desta nação. Precisa ter no Senado mais uma voz de opinião. Trabalhador, dê força a quem luta por você.